Olá, existem lugares que carregam mais do que história. Eles guardam segredos, nos cantos mais escuros, nas lápides mais antigas e até nos passos silenciosos de quem ousa cruzar seus portões à noite. O cemitério é um palco de mistérios e encontros que desafiam a lógica. Hoje trago a vocês 5 relatos aterrorizantes de pessoas que passaram a noite em cemitérios. Histórias cheias de suspense, medo e algo mais. Então, apague as luzes, ajuste o volume e prepare-se para embarcar em experiências que vão desafiar sua coragem e talvez o seu sono. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo sombrio como este. Agora, sem mais demora, vamos ao primeiro relato. Era uma noite de sábado e Gabriel, Letícia, Marcos e Júlia decidiram fazer algo diferente para comemorar o aniversário de Gabriel. A ideia surgiu de forma despretensiosa. Levariam uma garrafa de vinho para o cemitério da Consolação em São Paulo e passariam a noite ali, conversando e desafiando seus próprios medos. O portão principal já estava fechado, mas um dos amigos sabia de uma entrada lateral que costumava ficar aberta. Eles entraram às gargalhadas, achando graça da própria coragem. O ar estava pesado, úmido, e o cheiro de terra molhada era quase sufocante. Escolheram um banco próximo a um túmulo antigo. A lápide estava desgastada pelo tempo, com o nome quase ilegível, mas o epitáfio ainda era claro: jantar em silêncio, o preço da paz. Riram da frase, sem entender o significado. Enquanto abriam a garrafa de vinho, o ambiente começou a mudar. O silêncio, que antes parecia calmante, tornou-se opressor. Letícia foi a primeira a notar. Vocês ouviram isso? Parece passos. Todos pararam de rir. O som era claro, como se alguém estivesse andando sobre cascalho, mas ninguém apareceu. Tentaram ignorar e seguir com a conversa, mas o clima estava diferente. Júlia começou a sentir calafrios. Está frio, mais frio do que antes. Foi então que ouviram o som mais perturbador: o tilintar de talheres batendo em pratos, vindo do nada. O som parecia estar entre eles, circulando de forma inexplicável. Os 4 se entreolharam, pálidos. Gabriel tentou dizer que era só o vento, mas sua voz tremia. O som continuava, mais forte, mais insistente, até que um prato invisível caiu no chão com um estrondo. Isso foi o suficiente para fazê-los correr sem olhar para trás. Na manhã seguinte, voltaram ao cemitério para buscar o celular que Júlia havia deixado cair. O banco onde estavam sentados estava manchado com algo que parecia vinho, mas ninguém havia derrubado nada. Joana sempre foi corajosa. Estudante de jornalismo, aceitou o desafio dos amigos de passar uma noite no cemitério Santo Amaro e gravar um vídeo para seu canal no YouTube. Ela acreditava que era apenas uma superstição boba e estava pronta para desmentir qualquer lenda.
Era meia-noite, quando decidiu explorar a capela abandonada do cemitério. O lugar tinha um cheiro forte de mofo, e o som de suas botas ecoava pelo espaço vazio. No fundo da capela, encontrou uma escada que descia para um porão. Joana hesitou, mas o senso de curiosidade foi mais forte. Ligou a lanterna e começou a descer. A cada passo, o ar ficava mais pesado e gelado, como se estivesse entrando em outro mundo. Quando chegou ao fundo, ouviu um som que gelou sua espinha. Você chegou tarde demais. A voz era sussurrada, quase um lamento. Joana congelou. A lanterna começou a piscar e o medo tomou conta de seu corpo. Olhou ao redor e viu pegadas na poeira ao seu redor, mas não havia ninguém ali. Sentiu como se algo invisível estivesse a observando. Reuniu forças para correr escada acima, mas a sensação de ser seguida era insuportável. Quando saiu da capela, caiu de joelhos, tremendo e chorando. Ao revisar o áudio gravado, o sussurro estava lá, claro como o dia. Lucas e Rafael eram fotógrafos amadores e decidiram visitar o cemitério municipal São Francisco de Paula durante a noite para um projeto universitário. O lugar era vasto, com túmulos imponentes e mausoléus que pareciam castelos em miniatura. Enquanto caminhavam, encontraram um homem idoso sentado em um banco, segurando um cajado. Ele vestia roupas simples e tinha uma expressão séria, quase melancólica. "Boa noite", disse Lucas. O homem não respondeu, apenas os observou com um olhar vazio. Continuaram explorando o local, mas a presença do idoso ficou em suas mentes. Rafael comentou: "Achei ele estranho, parece que não deveria estar aqui." De repente, ouviram passos atrás deles. Quando se viraram, o homem havia desaparecido. Voltaram ao banco, mas ele estava vazio. O cajado estava jogado no chão e as marcas de lama fresca ao redor indicavam que ele estivera ali há poucos minutos. Pesquisando mais tarde, descobriram que o zelador do cemitério, descrito exatamente como o homem que viram, havia falecido há 20 anos. Marcos trabalhava como segurança noturno no cemitério do Bonfim há 3 anos. Ele já estava acostumado com ruídos e sombras estranhas, mas nunca havia sentido medo real, até aquela noite. Enquanto fazia sua ronda, ouviu uma voz feminina chamando: "Ajude-me, por favor." O som vinha de uma lápide recente com flores ainda frescas. Aproximou-se, tentando manter a calma, mas o pânico começou a tomar conta quando percebeu que o som vinha do chão, diretamente do túmulo. O suor escorria pelo rosto de Marcos, apesar do frio intenso. Ele tentou se convencer de que era sua imaginação, mas a voz continuava, agora em um tom de desespero. No dia seguinte, o túmulo foi exumado por um erro administrativo. Quando abriram o caixão, encontraram marcas de arranhões na tampa interna, como se alguém tivesse tentado sair. Um grupo de adolescentes, liderado por Eduardo, o mais velho, decidiu invocar espíritos no cemitério São Miguel e Almas. Com velas e um tabuleiro de ouija improvisado, se instalaram ao lado de um mausoléu, rindo e fazendo brincadeiras sobre fantasmas.
Tudo mudou quando uma das velas apagou sozinha. Alice, a mais sensível do grupo, começou a chorar. Ela dizia sentir algo pesado em seus ombros, como se uma força invisível estivesse pressionando-a. Antes que pudessem reagir, ouviram um som de correntes sendo arrastadas pelo chão. Eduardo iluminou a área com a lanterna e viu uma sombra alta e deformada atrás de um túmulo. Não esperaram para ver mais. Correram como nunca antes. No dia seguinte, Eduardo voltou ao local para buscar a mochila que havia deixado para trás. As velas derretidas formavam rostos contorcidos e o tabuleiro estava queimado, apesar de ninguém ter acendido fogo. Esses foram apenas alguns dos relatos de quem teve coragem ou imprudência de passar uma noite em um cemitério. Histórias de pessoas comuns que se viram frente a frente com o inexplicável, com o que não deveria estar ali. Mas será que essas experiências são únicas? Ou há algo nos cemitérios que desperta forças adormecidas? Talvez, um dia, você decida testar sua própria coragem. Mas cuidado, nem todos os que entram saem da mesma forma. Antes de desligar, olhe ao seu redor. Certifique-se de que está realmente sozinho, porque às vezes o que nos assusta não está do outro lado, mas aqui, ao nosso lado.